de Jesus, amém? Eu não sei como você veio, mas eu sei que Deus está aqui, está olhando a cada um de nós, esperando o que nós temos para dizer para Ele. Você veio para adorá-lo? Você veio para reconhecer quem Ele é na sua vida? Vamos ver o Salmo 66? É um convite para a gente lembrar quem Ele é, e para a gente dizer o quanto nós somos agradecidos, o quanto nós o amamos, o quanto nós temos reconhecido tudo que Ele tem feito e tem sido na nossa vida. O Salmo 66 diz assim: aclamem a Deus, povos da terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus: quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos. Façam ressoar o som do seu louvor. Foi Ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Esse é o Deus que você crê? Diante dos seus dias, diante das dificuldades que apresentam-se para você no seu dia, você tem essa convicção que se o mar não abrir, você vai passar sobre ele? Que todas as coisas que acontecem conosco são para o nosso bem? A minha netinha essa semana tinha programado alguma coisa que a chuva atrapalhou terrivelmente, ela começou a chorar. E eu disse para ela, falei, meu amor, se as coisas não acontecem do jeito que planejamos, é porque Deus vai fazer infinitamente melhor. Você crê nisso? Ela olhou para mim assim, será? Vamos aguardar até o final do dia para a gente ver como é que vai ser. E quando terminou o dia, ela estava eufórica, suando de tanto brincar, de tanto rir. Falei, Deus fez ou não fez? Infinitamente melhor. Fez, vovó. E eu acho que é por isso que Deus fala que a gente tem que se tornar como crianças, né? Acreditar ao ponto da gente se atirar mesmo nos braços do Pai. É esse Deus que eu quero convidar você a fazer como o Salmo diz. Que toda a terra escute o teu louvor. Que todos possam ouvir. Que você vai dizer, Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso. A Tua misericórdia é a causa de eu não ser consumido. Por isso eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque eu não mereço. É amor do Senhor por mim. Vamos fazer isso agora? Vamos nos colocar em pé e dizer, Senhor, eu quero aclamar o Teu nome, para que todos ouçam. Amém? Consolo
nós te louvamos. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai. Porque sabemos que não merecíamos. E a tua misericórdia nos alcança, Pai. E é ela que nos sustenta, que nos faz viver na graça do Senhor. Obrigada, Pai. Olha os nossos corações, sonda, Pai, os nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito. Queremos ser transformados pelo Senhor, Pai. Desejamos, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade nesse lugar, que teu Espírito Santo passeie nesse lugar e toque o mais profundo do nosso coração, Pai. Nos faz enxergar quem realmente somos, o que precisa ser transformado. E faz, Senhor, porque queremos, desejamos cumprir com o propósito para o qual o Senhor nos criou, Pai. Faz desta igreja um lugar onde o teu nome realmente é exaltado, reconhecido e vivido na plenitude, para a honra e para a glória do Senhor. Deus. Amém. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Deus, Ele já tinha os seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa. Parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. É uma tradução, uma versão de Efésios 1:11. Porque Jesus veio, porque Ele nos resgatou, porque Ele pagou o preço que era nosso. Ele é o Cordeiro Santo. Ele é aquele quem deve ser lembrado e exaltado em todo tempo em nossa vida, e a gente tem que agradecer. Senhor, só podemos hoje usufruir da alegria, da paz e do amor do Senhor por Jesus Cristo. É a esse Jesus que eu quero convidar você a dizer: eu te adoro, Senhor. Eu adoro o Cordeiro de Deus, que me dá vida, que me dá graça e amor e paz. Em nome de Jesus, amém? Quero ouvir a igreja cantando com toda a força do seu coração. Adoramos o Cordeiro. Adoramos
amamos de coração e nós amamos em atitudes, em gestos. Esse é um momento especial do povo de Deus, de dizer a Ele o quanto nós somos gratos por todas as condições da vida que Ele nos dá. Hoje nós levantamos numa caminha gostosa, numa casa quentinha, colocamos roupas que nos agasalham do friozinho, temos vida, respiramos, temos a nossa família, a família da fé. Quantos motivos nós temos para agradecer a Deus? Mas a gente sabe que no nosso jarro tem alguns pedidos de aflições, de angústias, de indecisões. E esse é o momento da gente mostrar o quanto nós confiamos no amor desse Deus. O quanto nós esperamos na certeza e na convicção de que Ele fará o melhor. Pode não ser o que eu planejei, mas Ele vai fazer muito melhor do que eu planejei. Então, nesse momento, a gente vai louvar o nosso Deus, agradecer o nosso Deus e depois nós vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Esses dízimos, essas ofertas também têm um direcionamento para pessoas que estão necessitando, carecendo dos nossos recursos. Nós temos os nossos missionários, as missões, e nós precisamos dizer: Deus, eu sou grato pelo que o Senhor me dá, e eu posso contribuir para melhorar a vida de muitos irmãos que estão aí. Então, enquanto nós cantamos, declare o teu amor também ao Senhor desta forma, em atitude, em ação, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Temos recebido mesmo, Pai, chuvas de graça, de bênçãos, da misericórdia do Senhor, os teus cuidados. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome por isso. Nós te agradecemos porque nós podemos crer que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes da nossa vida, Pai. É nessa certeza, ó Deus, que nós recebemos hoje, entregamos ao Senhor os dízimos, as nossas ofertas, porque sabemos que o Senhor fará infinitamente melhor, Pai, aos teus filhos. Pai, o mesmo cuidado que o Senhor tem tido conosco, tem com todos os teus filhos espalhados por este mundo. Pai, nossos missionários, o teu povo, Pai, que está afastado, escondido. Busca, Senhor, restaura, libera.
liberta, transforma. Manifesta o teu poder e a tua glória na vida dos teus filhos espalhados por este mundo. Pai, nós lembramos do nosso jarro de oração. Temos sofrido, Pai, muitas tribulações neste mundo. Mas sabemos que o Senhor tem um propósito para cada uma delas. O nosso crescimento, o nosso amadurecimento, o nosso resgate, a nossa aproximação e comunhão com o Senhor. Por isso nós suplicamos, Espírito Santo de Deus, venha o socorro dos teus filhos. Fala ao coração. Nos ensina, Pai, nos disciplina, nos consola, nos dá forças para vivermos neste mundo. Digne-nos, ó Deus, do teu nome, que através de nós o teu nome seja reconhecido e outras vidas, Pai, possam ser alcançadas para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Podemos sentar. Bom dia, povo de Deus. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? Tá friozinho aí? Nós passamos um agosto escaldante. E agora que faltam 10 dias para a primavera, todo mundo encolhido. Por falar em encolhido, os diáconos pedem para a gente ficar mais em comunhão no banco para caber mais gente. Vocês me ajudam nisso? Liberem as pontas principalmente, tá bom? Eles estão colocando cadeiras, mas tem mais pessoas para sentarem. Então nos ajude ficando um pouquinho em comunhão. No mínimo você vai aquecer um pouquinho mais e ser aquecido. Isso é bênção de Deus. Que bom, meus irmãos, nós estamos aqui na casa do Senhor nesta manhã. Quero chamar aqui à frente o pastor Wilson, a Lilita. Eles vieram passar o domingo com a gente e eles falarão com a igreja hoje no culto da noite. Então, hoje nós não teremos 2 cultos iguais, como normalmente acontece. Hoje nós teremos 2 cultos diferentes. Agora de manhã eu vou compartilhar o tema que a gente está trabalhando esse mês e à noite os queridos vão compartilhar a palavra com a gente, falar do trabalho lá no Pará. Embora eles já estiveram aqui um outro momento, é a primeira vez que eles vão ter a oportunidade de apresentar o ministério para a igreja e desafiar a igreja também a abençoar aquilo que Deus tem, continuar, né, participando daquilo que Deus tem feito lá no Pará. E lembrando a igreja, apresentando também aqueles que ainda não conheciam, foi esse casal, junto com o Noah, o filho deles, que nos recebeu lá no Pará em julho, que nossa equipe missionária foi lá, naquela viagem que nós fizemos em julho. Então eles nos receberam literalmente na casa. E olha que receber 43 pessoas de uma pancada só, não é nada fácil, né? E eles fizeram isso com muito amor, receberam os filhos de vocês, nossos filhos, e trataram a gente com muito amor e abnegação, literalmente também, né? Abrindo mão do dia a dia deles, dos espaços deles, do conforto deles, para receber o nosso grupo de invasores naquela semana. Então eu quero dar a oportunidade para eles darem uma saudação para a igreja, conversarem um pouco com vocês, mas à noite não perca, porque eles estarão aqui para falar sobre o ministério e compartilhar a palavra também. Bom dia, irmãos. É uma alegria poder estar aqui de novo. Nós estivemos no começo do ano e principalmente retornar e ver tantos queridos conhecidos, agora muito mais, né, depois de passar, né, uma semana juntos ali, encolhidinhos, gostoso, lá na nossa casa. E olha, eu vou falar que eles incomodaram tanto, que ontem, quando eu falei para o meu filho que nós vínhamos para cá, né, ontem à tarde eu falei, Noah, nós estamos indo para Sorocaba. Ai, mãe, você já comprou minha passagem? Por quê, filho? Ah, mãe, eu tenho que ir junto, só para passar o dia lá em Sorocaba. Eu volto à noite para ir segunda-feira para a aula, mãe. Por favor, manda minha passagem. Eu quero passar o dia em Sorocaba amanhã também, para ver como é que eles atrapalharam, né? Então, realmente foi realmente uma delícia para nossa família ter esses 43 irmãos com a gente. Eu acho que, em vez de dizer que eles atrapalharam, eles abençoaram a nossa vida. Realmente a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Realmente até agora sentimos os bons efeitos da passagem de vocês pela nossa igreja.
Até hoje, as nossas crianças cantam as músicas da IBF, que aprenderam e cantam e brincam, relembram os jovens também, tudo aquilo que passaram juntos. Então, eu acho que realmente só temos excelentes lembranças do que passamos juntos ali. A carretinha, né, seu Saulo, né? Ali andando com a carretinha ainda é o motivo, né, seu Saulo? Andar feliz naquela carretinha, né? Então, realmente temos ótimos motivos e já estamos esperando a próxima viagem dos corajosos que queiram enfrentar, estar ali conosco. Então, realmente, o nosso profundo agradecimento, porque nós sabemos que não foi apenas uma viagem de 43, mas foi uma viagem de uma igreja inteira, né? E 43 que estiveram fisicamente, mas uma igreja inteira que esteve em oração, realmente trabalhando pela frente e por trás, e nosso realmente profunda gratidão por esse investimento no nosso ministério. Bom dia, meus irmãos. É muito bom estar aqui novamente. E como o pastor Arthur falou, nós viemos lá do Pará, né, 35 graus, para chegar aqui e pegar o dia mais frio do ano. Então eu não entendo o que Deus quer fazer com a gente, né? Isso porque eu falava para minha esposa que eu estou querendo sair do Pará e ir para Urupema. Aí a hora que ela viu ontem, que estava -6, com sensação de -19, ela falou, mas nem cavacatuça. Eu falei, e agora, o que eu faço? Né? Então eu não sei. Mas realmente, irmãos, eu quero agradecer de coração vocês terem enviado a igreja de vocês para nos abençoar. Foi um tempo maravilhoso para nós. Eu estava falando para o pastor Arthur, a ida de vocês para a nossa família, para a nossa igreja, marcou. Foi um divisor de águas. Né? O Noah deve estar a caminho de moto, de lá para cá. Então eu não sei se ele chega ainda para o culto, mas com certeza ele tinha vontade tamanha de vir, mas ele realmente não tinha como, ele está estudando e tudo. Mas, irmãos, de coração, eu queria agradecer vocês por todo o investimento, apoio em oração. Era muito gostoso quando eu vi o Arthur passando informações para a igreja e saber que a igreja estava em oração pelo ministério. Tudo o que aconteceu lá foi fruto realmente do investimento da igreja em oração, em dedicação ao Senhor. E de fato eu já estou sendo muito abençoado. O culto de hoje de manhã, só esse louvor de hoje de manhã, renovou meu espírito muito. Como é gostoso poder estar aqui entre os irmãos. E saber que eu tenho agora mais uma família aqui, pessoas que eu posso olhar e relembrar de coisas que passamos juntos ali em poucos dias, mas que foram tão marcantes para nós. De coração, muito, muito obrigado. Pastor Arthur, obrigado. Vou chamar o pastor Marco para orar com o Wilson e com a Lilita, mas chamar a equipe também para vir aqui à frente, orar junto. Cadê o pessoal? Vamos, gente. São tão tímidos. Franz, traz os cubos, por favor. É óbvio. Uma parte da nossa equipe. E agora a gente vai se unir em oração aqui pelos nossos irmãos. Vou pedir a todos que fiquem em pé. Vamos orar por esses irmãos, vamos agradecer a Deus pela vida deles, orar também pelo ministério, pelos outros missionários que eles têm na equipe deles, que ficaram lá em Santa Bárbara do Pará, pelo Noah e por todos os outros. Então, feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor e orar por eles. Querido Deus, nós nos alegramos tanto, Senhor, por ter dado para nós mais uma vez, Deus, o presente de ter a companhia desses irmãos conosco, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós já respeitamos, amamos, Deus, e oramos por eles, porque são irmãos queridos, Deus. Obrigado, Deus, pela vida, pela família e pelo ministério, Deus, do Wilson e da Lilita, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito através deles ali no Pará. Obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor tem realizado, vidas têm conhecido o Teu nome, ó Deus. Nós pudemos ver isso quando fomos para lá. Pessoas, ó Deus, que antes estavam com os seus olhos vendados, pessoas que antes estavam caminhando a passos largos, ó Deus, para uma vida, Deus, completamente longe do Senhor.
mas esses irmãos, Deus, foram usados pelo Senhor para trazer a mensagem que traz vida, o evangelho do Senhor que muda, Deus, situações as mais diversas. Obrigado, Deus, pelo privilégio de conhecer, por apoiar esses irmãos, ó Deus. E agora nós juntos, como igreja, oramos mais uma vez por eles. Pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos sobre eles, abençoando, ó Deus, dando mais e mais coragem, Senhor, renovando mesmo as energias e, Senhor, usando da maneira como o Senhor deseja, para tudo aquilo que o Senhor ainda tem para eles ali no Pará e para aquilo que o Senhor ainda tem para eles em qualquer lugar deste Brasil, ó Deus. Que o Senhor os envie, Senhor, com a certeza da onde eles devem ir, ó Pai. Que o Senhor continue guiando os passos deles, na certeza de que onde eles forem, o Senhor estará com eles, ó Deus, abençoando, guiando, ó Deus, para que novas vidas te conheçam e glorifiquem o teu nome, Senhor. Supre todas as necessidades deles, ó Deus, dos missionários que ali estão com eles, Deus. Abençoa também aquela equipe, aquela igreja, cada família ali, Senhor. Que o Senhor continue cuidando, ó Deus, e abençoando. Nós te agradecemos e te louvamos mais uma vez, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. A equipe preparou, Wilson, uma lembrança para você. Tem 5 caminhões de terra ali para carregar. Queridos, nós estamos falando nesse mês, começamos na verdade domingo passado, sobre esse tema, enfrentando gigantes. Sabe por que enfrentando gigantes? Porque gigantes não são apenas para serem reconhecidos. Gigantes são para serem enfrentados, encarados. Existem muitos crentes que são especialistas em identificar gigantes. Mas o grande desafio não é o de identificar gigantes. Identificar gigantes, muita gente consegue. Encará-los e vencê-los é para poucos. E é por isso que nós estamos trazendo esse tema para a igreja. O primeiro gigante que a gente falou semana passada foi o gigante do perdão. A cura para as nossas emoções. Hoje, nós vamos falar, como eu disse para vocês, apenas no culto da manhã, sobre o gigante da decisão. Decisão. Afinal de contas, quem é que comanda a minha vida? Afinal de contas, quem é que comanda a sua vida? Muitas pessoas vivem uma vida completamente embaraçada, simplesmente pela falta de capacidade, de coragem de tomar decisões. Então, o meu desafio para vocês, eu creio que aquilo que Deus tem a trazer ao nosso coração nesta manhã, no mínimo, é para nos fazer sair daqui mais encorajados a algumas decisões que nós sabemos que são necessárias, que precisamos tomar, mas que por alguma razão nós não temos tomado. Que a palavra do Senhor convida a gente para isso, muito mais para o discípulo de Jesus, vocês vão entender por quê daqui a pouco. Então, para isso, eu quero convidar a sua atenção para esse texto, que eu diria que é um texto clássico quando o assunto é decisão. Embora esse texto seja utilizado, na maioria das vezes, para abordar a questão familiar, e eu mesmo já fiz isso aqui nesse púlpito, usando esse texto para falar com vocês sobre família, hoje a minha grande reflexão nesse texto não é na decisão em si tomada por Josué e pelo povo, mas é pelo fato de terem tomado uma decisão. Porque o simples fato de terem tomado uma decisão já tem muito a nos ensinar nesses 3 versículos. E a palavra do Senhor diz assim para a gente: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Feche mais uma vez os seus olhos e coloque a sua vida na presença de Deus em oração. Eu quero convidar você a pensar em algumas decisões que estão na fila de espera da sua vida.
algumas decisões que estão na fila de espera, no seu coração. E por estarem na fila de espera, essa falta da decisão tem provocado algumas coisas ruins para você. Porque tem decisões que podem esperar, mas tem decisões que já deveriam ter sido tomadas. E talvez a gente venha sofrer consequências por não ter tomado na hora certa. Eu quero convidar você a pensar nelas por enquanto. E pensando nelas, ouvir tudo que Deus tem para falar ao seu coração, para que ao final desta mensagem você esteja preparado para ir para um lugar chamado Vale da Decisão. É onde o Espírito quer conduzir a sua vida nesta manhã. Para um lugar chamado Vale da Decisão. Por favor, pare de esperar que as outras pessoas decidam por você. Pare de esperar que as outras pessoas resolvam os seus problemas. Decida. Quem comanda a sua vida? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos, ó Pai, em Tua presença nesta hora, porque nós somos tão frágeis, Deus, tão pequenos, tão incapazes de por nós mesmos cumprirmos a Tua vontade, o Teu querer. Mas te louvamos, ó Deus, porque quando a Tua graça se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, aí nós conseguimos compreender, Pai, os direcionamentos que o Senhor tem para nós. Pai, eu me rendo diante de Ti nesta manhã, para o Senhor fazer uso da minha vida como agradar ao Senhor. E peço, Pai, que a Tua palavra alcance vidas, mentes, corações, levando-nos, ó Deus, não a decisões precipitadas, mas levando-nos, ó Deus, a decisões que estejam no Teu coração. Que o Senhor mova, Pai, o Teu Espírito Santo e nos leve ao vale da decisão. Tratando, trabalhando, renovando. Levantando-nos, ó Deus, com um coração ainda mais corajoso para fazer aquilo que o Senhor tanto espera de nós. Ouve a nossa oração, tem misericórdia da Tua igreja. Nós oramos no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, você se considera alguém decidido ou alguém indeciso? Como é que você se vê? Quantos aqui se consideram decididos? Levante a mão. Pode ser que você não tenha certeza, não tem problema. Significa que você é um indeciso. Se você não está plenamente decidido para responder minha pergunta, não decida. Quantos aqui se consideram indecisos e assumem, eu sou indeciso? Ok. Quantos ficaram indecisos? Levantem a mão. Ok. Existem pessoas que são extremamente práticas para a tomada de decisões. Enquanto outras pessoas se veem num dilema, até mesmo diante de um cardápio da lanchonete. O tempo que ela demora para escolher o lanche é maior do que o tempo que o lanche leva para ficar pronto, o tempo que você leva para degustar o lanche e o tempo que você leva para chegar em casa depois do lanche. Porque são pessoas indecisas. Enquanto outras pessoas têm uma facilidade muito grande de tomar decisões. Você já parou, por exemplo, nas pesquisas eleitorais? Sempre há ali o candidato A, tantos por cento, o candidato B, tantos por cento. E depois aparece um número ali um grupo chamado de indecisos. Pessoas que ainda não se decidiram, por inúmeras razões diferentes, mas pessoas que não tomaram uma decisão. Sabem por quê? Porque realmente tomar uma decisão não é uma tarefa fácil. Por isso que eu disse para vocês agora há pouco que muitas pessoas vivem em apuros, embaraços, dificuldades, verdadeiros atrasos, simplesmente porque têm dificuldade em decidir, não têm capacidade em tomar decisões. Tomar decisão significa, pelo menos, fazer uso de duas coisas: coragem e ousadia. E diferentemente da escolha de um lanche, algumas decisões exigem de nós muita coragem. Muita mesmo. Decisão implica necessariamente em cisão. A própria palavra decisão explica o que ela significa. Decisão. Alguma coisa que foi cortada. Alguma coisa que foi dividida. Alguma coisa que foi separada.
É justamente este o significado da palavra decisão na sua origem latina. Alguma coisa que foi separada, alguma coisa que foi cortada, alguma coisa que foi tirada. Ou seja, quando nós tomamos uma decisão e fazemos uma escolha, significa que necessariamente nós estamos nos separando de todas as outras demais opções que nós teríamos. Ok? Há uma música aí desses cantores aí de rock nacional que diz que cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Você decidiu por algo, você está abrindo mão, você está separando, você está fazendo uma cisão com outras coisas que poderiam estar também envolvidas naquela decisão. E aí tem um detalhe muito importante que é o fato, a capacidade que nós precisamos ter de tomarmos decisões certas, mas as decisões certas não bastam ser certas, elas precisam ser tomadas também na hora certa. Você já teve a impressão de que em algum momento da sua vida você tomou uma decisão certa e você diz assim, se eu não tivesse tomado aquela decisão naquele momento, eu teria perdido o meu casamento, eu teria perdido os meus filhos, eu teria perdido o meu emprego, eu teria perdido completamente tudo. E o contrário também é verdadeiro. Como é ruim quando a gente toma a decisão errada. Quando a gente toma a decisão errada, como é ruim. Como é ruim chorar por uma escolha melhor que nós poderíamos ter feito e fizemos uma errada. Que frustrante. Principalmente porque sempre aparece alguém, uma voz, que diz para a gente assim, eu não avisei. E essa voz, em geral, se chama mãe. Essa voz é personificada nessa figura tão encantadora. Não é? Quando alguém chega para a gente e diz, eu não avisei, que essa não era a melhor decisão a ser tomada. Mas muitas vezes nós estamos tão obstinados, tão decididos, tão focados, tão resolvidos em fazer alguma coisa, que nós nem sequer ouvimos a opinião das pessoas. Simplesmente decidimos. E isso depois, decisões erradas, podem ter consequências muito sérias para a gente. Agora, precisamos compreender também, queridos, que nem todo nível de decisão tem a mesma intensidade. Por exemplo, hoje de manhã, quando você acordou, você abriu o seu guarda-roupa, olhou a roupa que você tinha lá, e dentre várias roupas, você escolheu essa que você veio. Você abriu a geladeira e tinha algumas coisas ali para você comer, e quando você pensou em comer alguma coisa, você escolheu algumas em detrimento de outras. Quando você abriu a sua sapateira hoje, querida irmã, você viu ali inúmeros pares de sapato. E você fez a opção por esse, que não foi a melhor opção, tenho certeza. Você está achando que deveria ter vindo com aquele. De qualquer forma, foi uma opção que você fez. Uma decisão que você tomou. Agora, decisões como essas não têm intensidade. Concordam comigo? Concordam? No máximo, pode melhorar um pouco ou piorar a sua estética. Mas não são decisões que têm grandes repercussões na nossa vida. No entanto, outras decisões, sim. Como, por exemplo, de uma senhora que tive a oportunidade de pastorear, uma amiga da nossa família até hoje, que estava com o filho na UTI por várias semanas. Seu filho havia sofrido um acidente de moto, batido a cabeça e estava em coma induzido há várias semanas. E os médicos chegavam para ela e para o seu marido e diziam, olha, ele não vive mais. Se nós desligarmos os aparelhos, ele não tem mais chances, possibilidades de viver. O que essa mãe diria? Se você estivesse no lugar dela, o que você faria? Qual decisão você tomaria? Essa mãe especificamente chegou um momento que ela se rendeu. Mas até hoje ela diz assim, pastor, e se Deus tivesse curado meu filho? Por quê? Porque existem decisões que têm um nível de intensidade, que têm a capacidade de fazer um verdadeiro vendaval nos nossos corações. E são essas as mais difíceis de serem tomadas.
E as dificuldades para tomarmos algumas decisões existem basicamente por 5 motivos. Primeiro, as pessoas têm grande dificuldade em tomar algumas decisões e, consequentemente, acabam adiando aquilo que é inadiável, primeiro por causa do medo. Muitas pessoas não tomam decisões porque são tomadas pelo medo. Medo de tudo. Medo do novo. Medo do desconhecido. Medo do que vem depois da decisão a ser tomada. Medo das consequências. Medo de perdas. Existem muitos pais reféns dos seus próprios filhos que estão governando os seus lares, porque simplesmente os pais não têm coragem de dizer não quando precisam, com medo que os seus filhos saiam de casa, com medo que os seus filhos se rebelem, com medo que os seus filhos tomem alguma outra decisão extrema, então vivem refém deles por causa disso, porque tem medo, medo de perder, medo de lidar com as consequências. Segundo, muitas pessoas têm grande dificuldade em decidir porque a decisão é uma questão de cárcere emocional. A decisão é uma questão de um aprisionamento emocional, onde nós nos tornamos reféns dos nossos próprios relacionamentos. E aí fica aquela vida conjugal pesada, porque a gente não tem coragem de tomar decisões. Aí fica aquele namoro eterno, que não acaba nunca, mas também não vira casamento nunca. Aquele namoro briguento, aquele namoro ciumento, cansativo, porque ninguém tem coragem de tomar uma decisão. Aí fica aquele relacionamento desgastante no trabalho, porque ninguém tem coragem de tomar uma decisão, porque nós estamos pura e simplesmente aprisionados pelas nossas próprias emoções. Terceiro, as pessoas normalmente têm dificuldade em tomar decisões e acabam adiando o inadiável, porque as suas decisões necessariamente acabam envolvendo outras pessoas. E por isso nós não tomamos decisões, porque de repente uma decisão vai afetar, e algumas decisões afetam mesmo a minha esposa, afetam os meus filhos, e decisões que ela toma me afetam também. E decisões que eu tomo no trabalho, que pode representar, tocar na vida de 20, 30, 40 pessoas. E isso significa 40 famílias. Que uma decisão que eu tomar, de simplesmente dizer, eu vou fechar minha empresa, eu vou fechar esse departamento, nós vamos mudar de cidade, nós vamos levar tudo isso, vamos mudar toda a nossa estrutura. Uma decisão tomada pode afetar a vida de inúmeras pessoas. Então, para não mexer com ninguém, a gente também não toma nenhuma decisão. Em quarto lugar, as pessoas têm dificuldade em tomar decisões por conta do comodismo. Eu diria para vocês que o maior inimigo da tomada de decisão é o comodismo. Tá bom assim. Tá quentinho aqui. Vamos ficar desse jeito, porque se a gente começar a mexer muito, isso aqui vai começar a cheirar mal. Se a gente começar a mexer muito, isso aqui vai dar muito trabalho para a gente. Se a gente começar a mexer muito, isso aqui vai desgastar demais. Então, a gente fica naquilo que as pessoas costumam chamar de a zona de conforto. É o lugar onde eu fico e aquilo que eu faço não interfere a vida de ninguém. E aquilo que as pessoas fazem também não interfere a minha. Então, é melhor não mexer, porque isso vai dar muito trabalho, vai dar muito cansaço. E eu estou com uma preguiça que é melhor nem mexer com isso. Por último, muitas pessoas têm medo de tomar decisões, simplesmente por causa do conformismo. É assim mesmo. Sempre foi assim. É aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Então, por conta do conformismo, é melhor não mexer. Porque a tomada de decisão, em alguns casos, significa transformar algumas situações. Mas o conformismo significa manter as coisas no seu próprio status, da maneira como elas estão. E aí então, principalmente considerando o fato que nós vivemos numa sociedade, num contexto onde não há exigências por decisões, o importante é ser feliz. Tudo acaba se postergando, tudo acaba se adiando. E nós não temos, queridos, nós não temos a noção de quanto decisões adiadas trazem prejuízo para a nossa vida. Nós não temos noção disso. E essa questão do conformismo se reflete até mesmo na pregação do Evangelho. Por quê?
Nós continuamos sendo pessoas que falam muito bem do Evangelho para outras, mas a gente perdeu a capacidade de convidar as pessoas a uma decisão. Pense um pouquinho na sua maneira de evangelizar outras pessoas. A gente expõe o plano da salvação, se for preciso a gente começa lá da eternidade, do Gênesis, passa pela criação, conta do pecado, fala depois que Jesus morreu na cruz, Ele é a solução, aí a gente termina e fica olhando para a pessoa. Entendeu? Em algum momento, como a gente vive num contexto em que não temos exigência de decisão, a gente perdeu a capacidade de olhar para a pessoa e dizer, você precisa tomar uma decisão por Cristo. E essa decisão é urgente, ela não pode esperar mais. E nesse sentido que eu quero aqui apenas abrir um parênteses rápido para indicar um livro de um pastor chamado John Haggai, fundador de um instituto chamado Instituto Haggai. O livro chama Ouse Pedir uma Decisão. E ele fala exatamente disso que eu estou falando. Pregar o Evangelho para as pessoas, mas no final, ouse pedir uma decisão. Leve as pessoas a compreender que uma decisão precisa ser tomada. Porque não basta ouvir, queridos. A palavra de Deus nos diz isso. É preciso ouvir, mas também é necessário crer. Então essas são as 5 razões pelas quais as pessoas têm dificuldade em decidir. Aí tem uma frase que eu acho que você precisa levar e pensar nela com muito carinho. Diz assim, quando abrimos mão de decidir, estamos permitindo que outras pessoas decidam em nosso lugar a respeito de assuntos que são nossos. Vamos ler juntos essa frase? Quando abrimos mão de decidir, estamos permitindo que outras pessoas decidam em nosso lugar a respeito de assuntos que são... Caramba, você deve estar pensando assim, essa frase só pode ser do pastor Hernandes. Deve ser do Billy Graham. Essa frase só pode ser... É minha mesmo, gente. Essa é minha. Quando nós abrimos mão de tomar uma decisão, as outras pessoas decidem por nós. E o que é pior, elas decidem sobre coisas que afetam a nossa vida. E por isso que eu pergunto, quem é que comanda a sua vida, querido? Quem comanda a sua vida? Quando a gente abre mão de decidir, a gente está deixando que outras pessoas decidam por nós. Quando, por exemplo, um exemplo simples, quando a gente abre mão de votar, por exemplo, a gente está abrindo mão para que outras pessoas decidam por nós. Quando a gente abre mão de uma série de coisas, nós estamos permitindo que outros decidam por coisas que nos afetam. E isso é complicado. Foi por isso que o texto que a gente leu nessa manhã, um dos textos mais significativos da Bíblia quando o assunto é decisão, tem essa mensagem tão importante para a gente quando você conhece essa história. Quando Deus liberta o seu povo do Egito. Quando Deus traz o seu povo do Egito debaixo do cuidado e da liderança de Moisés. Durante aqueles praticamente 400 anos de escravidão no Egito, agora o povo de Deus experimenta a libertação e sai encaminhada sob a liderança de Moisés para uma terra que Deus havia prometido, a Canaã, a terra prometida. E Moisés continua conduzindo aquele povo, liderando aquele povo até o momento em que Moisés morre, quando o povo já estava praticamente chegando à terra prometida. Deus não deixa um povo sem um líder, levanta um novo líder. E o nome desse líder é Josué, sucessor de Moisés. E Josué continua a cumprir a tarefa que Deus havia dado lá no início, que era levar o povo em paz e segurança até a terra. Quando a gente chega no capítulo 24, nós estamos praticamente com esse alvo cumprido. Quando a gente chega no capítulo 24, o povo já está na terra. Os últimos capítulos de Josué, nós encontramos o povo dividindo as porções da terra entre as tribos. O povo chegou, o objetivo estava cumprido. Josué está praticamente se despedindo do povo. Se você olhar no capítulo 24, versículo 29, o final do livro, já registra que Josué morreu também. Mas antes de morrer, ele leva o povo a uma decisão. Chegou a hora em que Josué dizendo ao povo, chegou a hora em que vocês vão caminhar agora pelo coração de vocês, pela mente de vocês, pela decisão de vocês. Moisés já não existe mais,
e eu também já não existirei. A grande pergunta é, a quem vocês servirão a partir de agora, que vocês chegaram, que a missão foi cumprida, que o objetivo foi alcançado, que as terras estão aí, a quem vocês servirão? E aí ele apresenta 3 opções. Ele diz, vocês podem continuar servindo ao Senhor, o Deus que nos sustentou até aqui, o Deus que nos guardou até aqui, o Deus que esteve conosco toda a caminhada. Vocês podem servir também aos deuses da além do Eufrates, que esse povo da além do Eufrates eram os deuses relacionados à cultura egípcia, ou seja, os deuses que os seus pais seguiram. E aí tem um elo significativo, né? Porque talvez fosse uma tendência no coração de alguns dizer assim, eu quero preservar a religião dos meus pais. Eu quero preservar a cultura dos meus pais. Eu quero preservar a religiosidade dos meus pais. Então eu quero servir os deuses da além do Eufrates. Mas ele diz que é uma terceira opção. Ele diz, olha, vocês podem servir também os deuses dos amorreus. E quem era, ou quais eram os deuses dos amorreus? Eram os deuses das terras novas que agora eles passaram a habitar. Era aquilo que nós poderíamos chamar de novidade religiosa. E alguns, de fato, poderiam dizer assim, bom, já que a gente está aqui agora, já que a gente vai viver a cultura desse povo, já que a gente está inserido aqui no meio desse povo, então por que não a gente servir o mesmo Deus que eles também servem? No entanto, ao final dessas 3 opções, Josué deixou bem claro, independente da decisão que vocês tomarem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o versículo 16 diz de imediato que o povo também de imediato respondeu, longe de nós abandonarmos o Senhor. Nós não queremos os deuses do Egito, nós não queremos os deuses dos amorreus, simplesmente porque é novidade, e nem os deuses do Egito simplesmente porque é tradição. Nós também serviremos ao Senhor. Que maravilha. Isso me faz lembrar de uma outra decisão muito importante que a gente encontra lá no Novo Testamento, em Atos 5:29, quando Pedro e os demais apóstolos estavam sendo perseguidos, pressionados pela igreja, ou melhor, pela religião, pressionados pelo Império Romano, a abandonarem, a dizerem que aquela história de que Cristo ressuscitou nada mais era do que balela. Estavam sendo pressionados a explicar os acontecimentos que estavam ocorrendo, os milagres que estavam acontecendo ali, correndo o risco, inclusive, de serem presos por conta da fé que defendiam. E em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro e os demais apóstolos fizeram uma afirmação. Tomaram uma decisão que foi crucial, um divisor de águas para o crescimento da igreja e para a fundamentação da igreja primitiva. Eles disseram, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Olha, gente, um simples exemplo de decisão que às vezes a gente não tem tomado, que tem emperrado pra caramba a nossa vida, está aqui. Importa muito mais servir a Deus do que aos homens. Por isso, sobre decisão, eu quero falar com vocês nesta manhã sobre 2 posturas, 2 coisas muito importantes para a gente retomar a coragem para algumas decisões que precisam ser tomadas. A primeira delas é que para tomar decisões que exigem de nós coragem, nós precisamos assumir a nossa postura, uma postura transparente, que é peculiar de um discípulo de Jesus Cristo. Para tomar decisões que exigem de nós coragem, nós precisamos assumir as posturas com a transparência de um verdadeiro discípulo de Jesus. Quais posturas? Aquelas pelas quais nós somos desafiados todo dia. As decisões que nós temos a tomar todos os dias, as respostas que as pessoas esperam de nós todos os dias. O primeiro desafio é assumirmos cada uma dessas posturas com a transparência de um discípulo de Jesus. E aí, para apoiar isso que eu estou dizendo para vocês, eu tenho 2 versículos que você não pode tirar da sua mente quando o assunto é decisão. E talvez o conteúdo desses 2 versículos seja exatamente aquilo que tem faltado para você, para tomar decisões. O primeiro deles está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 37, um pedacinho do Sermão do Monte. O que Jesus está ensinando aí para a gente? Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. Decisão
é ter a capacidade de assumir as nossas posturas com a transparência de um discípulo que não tem em cima do muro. Ou é sim, ou é não. Porque o reino de Deus é assim, é um reino de luz. Porque o talvez deixa uma sombra, e sombra não combina com reino. Luz combina com reino. Tem muito discípulo de Jesus vivendo a obscuridade ao invés da transparência. Tem muito discípulo de Jesus vivendo o meio termo. O em cima do muro, a vida cristã toda. Mas Jesus não apenas diz que o importante é sim, sim e o não, não. Como ele diz que tudo que passar do sim, sim e do não, não, vem do diabo. Até quando a gente tenta racionalizar as coisas que nós fazemos, porque não temos coragem de dizer sim ou de dizer não. A nossa tendência é de racionalizarmos o erro que a gente cometeu. Não, mas eu fiz porque todo mundo faz também. Não, mas eu fiz porque a sociedade inteira faz. Não, eu fiz porque tem uma brecha lá na lei que diz isso. Ou é sim, ou é não. E esse é um fator predominante para a gente tomar decisão. Porque muitas vezes discípulos de Jesus acabam se perdendo nas suas próprias palavras. E com medo de tomar decisões, não dizem nem sim e nem não. Isso dificulta até para quem precisa ouvir essa decisão, concordam comigo? Se o filho pergunta para você alguma coisa, você tem dificuldade em dizer sim e não, e fica navegando entre os dois universos, pensa na cabeça do filho, ele mesmo não está entendendo. Então, se ele achar que ele deve fazer, ele vai fazer, porque você não tomou decisão. Ele vai tomar decisão por você, por uma coisa que você deveria ter tomado. Aquela frase brilhante que a gente leu agora há pouco junto. Segundo versículo é de Tiago, 5,12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, acima de tudo, não jureis nem pelo céu, não jureis nem pela terra, não jureis por qualquer voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Para quê? Para que a gente não caia em juízo. Cair em juízo significa tropeçar nos nossos próprios passos. Significa errar naquilo que a gente mesmo provocou. Cair nas armadilhas que a gente mesmo fez. Então eu diria para vocês que para resgatar no coração da gente aquela coragem para tomar as decisões que precisamos e que não dá para adiar mais, a gente precisa assumir todas as posturas com transparência. É sim, sim, é não, não. Porque tem coisas que não podem esperar mais. E pela nossa espera, pela nossa indecisão, observe, faça uma avaliação. Elas estão se tornando piores a cada dia. Faz a avaliação. Segundo, para nós tomarmos decisões com uma coragem que pode nos levar realmente a alguma coisa relevante, edificante, eu preciso levar em consideração, sobretudo, gente, qual é a vontade de Deus para a minha vida e não os desejos que eu tenho no meu coração. Eu estou dizendo com isso, sim, que o critério que nós devemos ter na tomada de decisões é a vontade do Senhor. E não aquilo que eu quero. Porque se for aquilo que eu quero, eu vou dizer assim, Senhor, eu estou precisando comprar um carro. Qual é a vontade do Senhor? Mas eu já antecipo para o Senhor saber, para o Senhor orar por mim. Eu já antecipo para o Senhor que o que eu quero. Ora, você quer saber a vontade de Deus para a sua vida ou você quer que a sua prevaleça? Agora, uma coisa importante para dizer, viu gente? Contar para Deus qual que é a sua vontade não é pecado não, viu? Mesmo porque tem coisas que você pede para Deus querendo outra, achando que está enganando Ele. Senhor, precisando de um carro. Faz a tua vontade, Senhor. Se for um Fusca, com todo respeito a quem tem Fusca, já andei muito de Fusca. Estava contando para a Ângela semana passada que eu aprendi a dar tranco em carro um Fusca. Acho que todo mundo que teve Fusca um dia aprendeu a dar tranco.
Mas lá no seu coração você está dizendo assim, ai Senhor, aquele carrão que eu vi essa semana na televisão. Adianta dizer para Deus que não é aquela a sua vontade? Então diga logo qual que é a vontade. Deus, minha vontade é essa. Mas Deus, me ajuda a entender que a sua vontade é mais importante para mim. Porque quando o eu impera, gente, é problema. Normalmente a nossa vontade leva a gente a errar. Por quê? A Bíblia explica. Porque o coração do homem é enganoso. Então ele vai me inclinar, por um lado, enganoso. Então, se eu deixar o meu coração para o lado enganoso, eu vou tomar as decisões erradas. Então isso significa que eu preciso buscar em primeiro lugar, tendo como critério principal, para que a nossa vontade não impere, eu preciso buscar a vontade de Deus. Aí tem um texto em Romanos que é fundamental para isso, né? Acho que toda vez que a gente fala sobre vontade de Deus, a gente lembra desse texto. E não vos... rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que... expressão no positivo, né? O que a gente deve fazer? Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso se expressa também por meio do culto. Então, o que eu posso apresentar a Deus? Eu posso apresentar a Deus a minha vida em sacrifício, mas não um sacrifício imolado. Um sacrifício vivo. Senhor, eu estou aqui, estou vivo, quero te servir. Minha vida é um sacrifício nas tuas mãos, na tua presença. Aí no versículo 2, na negativa. E não vos conformeis com este século. Mas, ao invés de se conformar, eu já expliquei para a igreja recentemente a diferença entre transformar, conformar, informar, desinformar, vocês lembram, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque quando nós não nos conformarmos com este século, mas transformarmos pela renovação da vossa mente, o que vai acontecer, gente? Nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é revelada para a gente à medida que a gente se entrega como um sacrifício vivo diante dele. À medida que a gente não se conforma com este mundo, mas transforma pela renovação da vossa mente. Pastor, e onde que entra o carro nessa história? O carro não entra, gente. Porque a prioridade quando o assunto é vontade de Deus, é satisfazer o nome dele e honrar o nome dele. As outras coisas são acrescentadas. Por isso que recentemente saiu esse livro aqui, ó, Buscar a Vontade de Deus. Esse negócio de buscar a vontade de Deus é uma ideia cristã ou uma ideia pagã? Porque tem muito de paganismo na igreja hoje sobre a vontade de Deus. E tem gente buscando a vontade de Deus para o carro, para a casa, para o namorado, para o filho, para não sei o quê, e esquece de buscar a vontade de Deus para aquilo que é mais importante, entregar a nossa vida como sacrifício vivo e transformar esse mundo pela renovação verdadeira da nossa mente. Afinal de contas, nós buscamos a vontade de Deus para que o nome dele seja glorificado, ou nós buscamos a vontade de Deus para que o nosso prazer seja satisfeito? Por que a gente pede a vontade de Deus? Oração dominical que a gente fez a semana passada. Seja feita a tua vontade. Por que eu estou pedindo isso? Para que o nome dele seja glorificado e conhecido, ou para que o meu prazer, o meu ego seja satisfeito? Então pense nisso. Tomada de decisão, queridos, significa que a vontade de Deus é o principal critério que a gente tem. E aí, há um texto em Joel, profeta Joel, capítulo 3, versículo 14, que é uma convocação para a maior de todas as decisões que alguém pode tomar. Multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão. Eu não poderia terminar a mensagem de hoje sem perguntar para você. Dentre tantas decisões que você precisa tomar, você já se decidiu por Cristo? Não, eu não estou perguntando quanto tempo você está vindo na igreja, nem se você é membro ou não, se você tem o teu nome no hall da escola ou não. Estou perguntando se você já tomou uma decisão por Cristo. Porque se eu for para minha casa hoje sem ter feito essa pergunta para você, eu vou cair no mesmo erro que eu disse agora há pouco que a igreja tem caído. Eu não estou perguntando nem qual o seu currículo espiritual. Eu estou perguntando se você já tomou uma decisão por Cristo. Se Ele é o teu Salvador.
Porque o convite está aí. Multidões, multidões. No vale da decisão. O dia do Senhor está perto. No vale da decisão. Não existem, irmãos, decisões mais importantes que precisam ser tomadas do que a decisão por Jesus. E se há alguém sentado nesses bancos, ou me assistindo aí em casa, pela internet, que ainda não tomou essa decisão, esquece o carro, esquece a casa, esquece tudo. Porque importa nascer de novo. Importa que Cristo nasça e reina no teu coração. Porque aí quando o Espírito Santo te levar para outros vales, para outras decisões que precisam ser tomadas, no seu casamento, com os seus filhos, com sua vida profissional, com o seu carro, todas essas decisões serão alicerçadas num princípio chamado assim: busquem a Deus sobre todas as coisas e as demais coisas vos serão acrescentadas. E se você chegou à conclusão de que essa decisão ainda precisa ser tomada, você tomou uma decisão muito feliz de ter vindo aqui nesta manhã, porque Jesus está aqui. E porque Ele está aqui, no vale da decisão, Ele convida todos que se dirijam a Ele, cansados e sobrecarregados, porque Ele trará o alívio. O dia do Senhor se aproxima. O vale da decisão se aproxima. E nós não podemos mais perder tempo. Feche os seus olhos por um momento. Coloque a sua vida diante de Deus em oração, meu irmão e minha irmã. Se você ainda não teve essa oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, dizendo: olha, chegamos a uma altura da vida. Se vocês quiserem servir os deuses da lenda do Eufrates, aqueles dos seus pais, da tradição, fiquem à vontade. Se vocês quiserem servir os deuses dos amorreus, as novidades que a gente tem hoje, está diante de vocês também. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Multidões, multidões. O vale do Senhor. O vale da decisão. O dia do Senhor se aproxima. Hoje é uma manhã de decisão. E essa esquina se torna um vale de decisão. Para você, pela sua família. Entregue a sua vida a Jesus. Eu quero orar aqui, eu queria que você repetisse essa oração. Se você não quiser repetir em voz alta, não tem problema. Mas eu quero convidar você a repetir no seu coração, na sua mente. Dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração, diante do Senhor, no vale da decisão. Eu tenho ouvido falar do Senhor, mas eu ainda não me decidi pelo Senhor. Nesta manhã eu me rendo. Nesta manhã eu me entrego. Nesta manhã eu me lanço aos teus pés. Nesta manhã eu confesso os meus pecados, porque o dia do Senhor está próximo. O vale da decisão está diante de mim. E eu peço, Senhor, acolha-me, abraça-me, restaura-me, vivifica-me, Senhor. Me dá uma nova vida, Jesus. Pai, ajuda os meus irmãos, Deus, nas decisões difíceis que têm a tomar no dia a dia. Existem decisões na fila, Pai, sobre casamentos, nos relacionamentos com os filhos, decisões profissionais que precisam ser tomadas. Ó Deus, em nome de Jesus, põe a tua mão, Deus. Traz, ó Pai, a luz da tua vontade ao coração dos teus filhos, que a gente entregue a nossa vida como sacrifício vivo diante do Senhor, Pai. Para a gente entender qual é a vontade do Senhor claramente, renunciando a este século, transformando esse século pela renovação da nossa mente. Ó Deus, nos dá a transparência de um discípulo, que na nossa boca não tenha mais ou menos, ó Deus, que sejamos homens e mulheres e discípulos de sim, sim e não, não.
Em nome de Jesus, Senhor, faz isso na nossa vida nesta manhã. Oramos agradecidos no nome do Teu Filho. Amém e amém. Quero convidar você para ficar em pé, para a gente cantar junto uma canção que fala desse descansar que nós sentimos na presença e no cuidado do Senhor, todas as vezes que dele dependemos e diante de todas as decisões com as quais somos confrontados todos os dias. Multidões, multidões, o vale da decisão. O dia do Senhor se aproxima, o vale da decisão. Sai daqui de manhã hoje. Ensina-nos, Senhor, a descansar. Cada decisão pautada nos cuidados do Senhor. Queridos, nosso tempo de edificação não terminou. Daqui a pouco tem a escola, 10h30. Logo em seguida, né? Inclusive hoje na classe de casais, é o pastor Wilson e a Arilita que vão ministrar a aula para os casais. Aqui no templo, a classe dos casais, tá bom? Você hoje está visitando a igreja, participe também da escola. Tenho certeza que será uma grande bênção para a sua vida. Os casais terão no dia 26 um encontro, nós ainda temos convites. Esse convite, como eu expliquei semana passada, não é para você. Você já recebeu o seu. É o convite para você convidar outros. Então eu tenho ainda alguns, Moacir com a Silvana tem, Martins, Zé Mauro, o Sérgio. Nós temos mais convites para você levar e convidar seus amigos para participar. A Joyce e a Eliane estão com os convites do Aviva Mulher, que já é sábado que vem.
Então você que já reservou pode retirar o seu, você que ainda não teve tempo de retirar o seu convite, procure a Joyce agora de manhã e a Eliane também após esse tempo do culto. Continuamos fazendo o levantamento profissional, o guia profissional da igreja, tanto pelo site, quanto com a Eliane também aqui no Salão de Convivência. Os irmãos podem nos procurar também para termos esse levantamento o mais rápido possível, tá? Lembrando que os presbíteros estarão sempre aqui prontos para orar com os irmãos, e à noite, no culto, os queridos ministrarão também a palavra e falarão sobre o trabalho que nós conhecemos na prática lá. Venha conhecer um pouco mais aqui também, tá bom? Dê a mão àquele que está ao seu lado, nós vamos orar, vamos receber a bênção. Querido Deus, receba a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai, por tudo que o Senhor fará também daqui em diante. Receba a nossa gratidão, Deus, pelo vale da decisão desta manhã. Receba a nossa gratidão pela palavra do Senhor que fala, por esse tempo edificante, louvarmos juntos, orarmos juntos, adorarmos juntos, estudarmos juntos a palavra. Que privilégio, Senhor. Nos abençoe, nos dê sempre esse privilégio, Pai. Sê conosco, ó Pai, todos os dias, ó Deus, da nossa vida, sustentando-nos com o Teu amor, nos ajudando diante das decisões que temos a tomar no dia a dia. Ó Deus, e que os céus se alegrem, ó Pai, pela salvação que nesta manhã aconteceu nesse lugar. Que o Senhor continue durante esse dia falando aos nossos corações, abençoando nossas famílias, que a Tua mão se estenda também sobre aqueles que não estão aqui, mas estão assistindo também ao culto, Deus, sobre as suas necessidades, seus pedidos de oração. Entregamos, ó Pai, tudo em Tuas benditas e preciosas mãos. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Podem se assentar. Quero apenas pedir mais um minutinho da sua atenção. O presbítero Emerson é o vice-presidente do conselho e ele quer fazer uma convocação em nome do conselho à igreja. Bom dia, igreja, graça e paz. Eu quero ser breve com vocês, mas trazer uma palavra do conselho. E inicialmente eu queria lembrar, né, o pastor Arthur está aqui na igreja conosco há quase 2 anos. Ele iniciou o pastoreio aqui a convite do conselho. Então foram 2 anos de pastoreio, e a forma que o conselho entendeu como a melhor forma para esse início de trabalho dele aqui na igreja foi convidá-lo para isso. Porém, o conselho entende que a igreja, vamos dizer assim, é acostumada a eleger o pastor, né? Então, o conselho também entende que esse é um momento tranquilo para isso, para dar essa participação para a igreja, para eleger o seu pastor. Então, eu estou convocando aqui em nome do conselho a igreja a participar da eleição pastoral, que nós pretendemos realizar no dia 18 de outubro. Tá? Então o modelo é um modelo conhecido, a gente inicia a assembleia no culto da manhã, encerra no culto da noite, e queremos dizer que está tudo bem. Tá? Não há nenhum problema entre conselho, pastor, também sentimos que a igreja está em paz, e por isso nós queremos ratificar essa permanência, talvez, né, do pastor Arthur. Ele é o conselho indicado, ele é o candidato indicado pelo conselho. Não havendo indicação, aprovação de outro candidato, será uma eleição de um único candidato, onde a igreja vai manifestar o sim ou não. Tá? Então esse é o recado que eu queria passar para vocês. Reitero que está tudo em paz, ok? Pois não? Perfeito. O período que nós determinamos aí de pastoreio, então, é para 5 anos, ok? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode procurar qualquer um dos presbíteros, nós estamos à disposição, ok? Obrigado, igreja.